Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Nós vamos ler do versículo 13, a leitura é grande, não perca o foco. Nós vamos ler do versículo 13 até o 35. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que tinha uma distância de Jerusalém de 70 estádios. Leia-se 70 estádios por 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que ia indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E Jesus, lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino, só viajante em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus, lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse, libertasse, salvasse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo também que também tinham visto uma visão de anjos, que lhes dizia que ele vive. Ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele, Jesus, não viram. E Jesus lhes disse: Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Lê-se nécios, ignorantes, sem conhecimento, é isso. Versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? É Jesus falando. E começando por Moisés, começando por Gênesis, Pentateuco, e por todos os profetas na Bíblia, Jeremias, Neemias, Josué, e vai embora, explicava-lhes o que deles se achavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, Emaús.
E Jesus, fez como que quem ia para mais longe, ou seja, eles viraram para Emaús e Jesus fingiu que ia para mais longe. E eles, os discípulos, o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já se inclinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus entrou. E aconteceu que, estando com eles à mesa, Jesus sentou à mesa com eles, tomando o pão, o abençoou e partiu e os deu. Os discípulos lembraram da Santa Ceia. E abriram-se-lhes os olhos e os conheceram. Ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, os discípulos que saíram de Jerusalém foram para Emaús. Depois desse encontro com Jesus, eles se levantaram e se tornaram para Jerusalém. E acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. O que nós acabamos de ler, eu vou sintetizar para você entender o cenário. Esses dois homens estavam em Jerusalém, eram discípulos de Jesus, caminhavam com ele, andavam com ele, reconheciam nele um ser, uma pessoa diferente, alguém com algo especial, e se maravilhavam com a mensagem dele, com a palavra dele, se maravilhavam com a autoridade que Jesus tinha para curar pessoas, libertar pessoas, e ficavam maravilhados com os sinais que aconteciam. E aí, por causa dessas grandes obras, por causa desses sinais, esses homens, um é Cleopas, se eu estiver falando errado, me desculpe. Esses homens, enquanto Jesus estava com eles, enquanto Jesus estava em terra, enquanto Jesus estava aqui como um ser humano, eles seguiam Jesus, caminhavam com Jesus, congregavam com os apóstolos. Mas chegou um dia em que esse mesmo Jesus foi entregue na mão dos sumos sacerdotes e na mão dos príncipes. Esses sacerdotes, com ciúme, inveja, medo, raiva, eles incitaram a população naquela época para matar Jesus, para crucificá-lo. E nesse momento os discípulos, os apóstolos, que andavam com Jesus, se dispersaram. Nesse momento eles saíram. Eles foram embora, deixaram Jesus sozinho com aquela galera do mal. E aí a gente conhece a história. Jesus, no dia seguinte, que ele foi pego na madrugada, durante o dia ele foi condenado. Foi uma sexta-feira, ele foi condenado à crucificação. E ele foi crucificado. Ele morreu na cruz, e durante a sua crucificação ele deu palavras maravilhosas, enquanto ele estava sendo julgado, enquanto ele estava sendo chicoteado, enquanto ele estava sendo na cruz, pendurado, ele dizia palavras de perdão: Senhor, tem misericórdia, ele não sabe o que fazem.
ele dava a palavra de quem tem autoridade. Ele dizia: olha, para Pilatos, Deus me entregou nas suas mãos. Ou você pensa que se eu não clamar aqui ao meu Pai, Ele não manda uma legião, milhares e milhares de anjos para vir me socorrer e me livrar das suas mãos? Falando para Pilatos. Esse Jesus, como disse os discípulos, grande profeta, poderoso em obras, esse Jesus morreu. O interessante é que os discípulos que andavam com Jesus já tinham sido alertados por Ele mesmo. Ele disse assim: haverá um tempo em que os homens vão me pegar, vão me prender, vão me açoitar, e eu serei crucificado e morto. Mas eu falo isso para que vocês saibam agora o que vai acontecer daqui a pouco. E ele disse assim: ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Ele disse: eu não vou ficar preso, a minha alma não, como disse o salmista, a minha alma não vai ficar presa nos Hades, nos lugares infernais, nos lugares ruins. Eu vou voltar. Jesus deixou esse ensinamento antes mesmo dele ser preso. Mas mesmo assim, quando os discípulos passaram pela tristeza de ver Jesus morrer, uma das coisas que eles fizeram foi se afastar, foi desistir, perder a esperança, perder a expectativa. Quando as coisas não acontecem para nós da forma em que a gente espera que aconteça, quando as coisas caminham ruim, vão caminhando para um lado em que nós não queremos, não gostamos, a tendência é a nossa caminhada mudar o curso. A tendência é eu perder a esperança e desistir de caminhar com Jesus. Quando passamos por problemas, quando passamos por dificuldades, temos dificuldade até mesmo de enxergar Jesus em nossas vidas. Sabe, esses discípulos, Jesus tinha morrido, já era o terceiro dia, já era um domingo. Esses discípulos que estavam saindo de Jerusalém, ou seja, eles deixaram de congregar com a igreja de Jerusalém e foram seguir o rumo deles, foi seguir a vida deles. Eles estavam congregando com os 12, com os 11 apóstolos e com os discípulos, mas, como ele disse, olha, ele não está mais com a gente. Nós esperávamos que ele fosse aquele que ia libertar, fosse aquele que ia trazer, que ia remir Israel. A esperança deles é que Jesus viesse libertar eles da mão dos romanos, porque os romanos imperavam sobre Israel. Os romanos subjugavam Israel nessa época. Sabe aquela que você vê nos filmes? Os reinos dominam outros reinos e conquistam outros reinos. Roma era muito poderosa nessa época. E a esperança desses discípulos era: olha, o Messias vai vir e vai nos libertar da mão dos romanos. Só que não aconteceu da forma que eles queriam, esperavam, pensavam que ia acontecer. Quando estamos em momentos difíceis, temos dificuldade de enxergar Jesus. Sabe, esses discípulos, na caminhada deles, quando eles estavam saindo de Jerusalém, tristes, sem esperança, sem expectativa, sem fé, não acreditavam que nada mais ia acontecer. Aliás, eles passaram a acreditar que Jesus era apenas um profeta.
Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas um homem que foi usado por Deus. Jesus não era apenas um homem que de vez em quando Deus ministra a mensagem dele para ele e ele transmite ao povo. Não. Ele era o próprio Deus. Ele era o Messias. Ele era o Cristo. Ele veio libertar o homem não dos romanos, mas veio libertar o homem dele mesmo, do pecado dele mesmo, da falta de fé dele mesmo, da falta de esperança dele mesmo, de você mesmo. Jesus não veio libertar a gente no mundo físico, ele veio libertar a gente no mundo espiritual, que aí sim, liberto no mundo espiritual, no mundo físico eu sou liberto. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Perceba aqui, no versículo 16. Vamos ler o 15. Jesus já estava ressurreto aqui, já tinha ressuscitado, num novo corpo resplandecente, um novo corpo que não dá para a gente explicar, a Bíblia não dá detalhes de como era esse corpo, mas ele veio de uma forma diferente. No versículo 15, esse Jesus já ressurreto, ele se apresenta a esses dois homens sem esperança, sem expectativa, sem fé. E ele chega assim no versículo 15 e diz assim: e aconteceu o quê? Indo eles entre si falando, perguntas um ao outro, olha aí, o mesmo Jesus se aproximou, eram dois, e aí foi três, e ia com eles. Olha o versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Jesus estava ali perto deles. Jesus estava caminhando com eles. E eles estavam tristes porque Jesus havia morrido. Eles estavam tristes que aquele grande homem, aquele grande líder morreu e acabou. Era o pensamento deles. E esse mesmo homem, que ele achou que tinha morrido para sempre, esse mesmo ser estava caminhando com eles, do lado dele. Chegou perto dele: o que vocês estão conversando aí? Jesus perguntando: por que você está tão triste? Por que vocês estão tão angustiados? Porque você está tão abatido. Porque você está tão sem esperança. Porque você perdeu a fé. Por que que você acha que Jesus não olha, não está, não anda mais contigo? Quando estamos debaixo dos turbilhões, dos problemas, da angústia, da depressão, Jesus está do seu lado. Mas às vezes não enxergamos. Existe uma passagem na Bíblia que diz assim: reconhece-o Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o quer dizer, observe bem, veja, Ele está contigo, Ele ainda anda com você, Ele está próximo de você. A caminhada para Emaús é tortuosa, é ruim. Você está caminhando para um lugar longe da congregação, longe da igreja, longe dos irmãos. Está caminhando para um caminho que te afasta de Deus. Mas Jesus essa noite vem até você, porque Ele quer conversar contigo.
porque Ele quer fazer você mudar o curso da sua história, da sua vida, e mais uma vez voltar para Ele, congregar com Ele, caminhar com Ele. E na caminhada, Jesus então ouve a história deles, eles começam a contar triste. No versículo 19, diz assim: e eles lhes perguntou Jesus, quais, ou seja, quais coisas aconteceram em Jerusalém, como se Jesus não soubesse, né? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, um nazareno, que foi, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todos os homens. Presta atenção. No versículo mais abaixo ele diz assim: nós acreditávamos que Jesus era o Messias, era aquele que ia libertar Israel. Os judeus esperavam o Messias para libertar Israel. Só que aqui nessas palavras dele, nesse versículo 19, eles já tinham por certo, eles já tinham por certeza, não, Jesus não é o Messias, era apenas um profeta, cheio de autoridade, poderoso em obras, fez muitas coisas, mas era apenas um profeta. Antes eles acreditavam que Jesus era um Messias, o libertador. Depois, na angústia, na tristeza, foi apenas um grande homem usado por Deus. Hoje nós temos grandes homens usados por Deus para trazer a mensagem. Grandes homens de Deus que Deus usa para impor as mãos, as pessoas serem curadas, as pessoas serem libertas, serem transformadas. Grandes homens de Deus que Deus usa para trazer uma mensagem de libertação, de transformação da mente. Mas esses homens são apenas homens usados por Deus. O seu Jesus, não. Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele é poderoso, grandioso. Ele tem poder para mudar a sua história. Ele tem poder para caminhar contigo no momento de angústia e te fazer voltar atrás. Atrás não como um retrocesso, mas atrás é lembrar que o melhor lugar onde eu devo estar é com Ele, é congregar com a igreja dele, com os filhos dele. Pedro foi indagado, os discípulos certa vez foram indagados por Jesus. Jesus tinha dado uma palavra forte, forte não para os discípulos, mas forte para os grandes líderes religiosos da época. E nessa palavra ele se colocou como Deus. Ele falou: eu sou o pão vivo que desce dos céus. Uma palavra que foi uma grande afronta, eles não entenderam. E muitas pessoas que estavam em volta de Jesus, entenda, havia uma multidão em volta de Jesus. Tem horas que Jesus sacode a árvore para aquilo que está podre no meio da multidão caia e vá embora. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus deu uma palavra forte aos fariseus, aos líderes. A Bíblia diz que eles não suportaram ouvir a mensagem de Jesus, dizendo: eu sou o pão vivo que desce dos céus. Sabe o pão que desceu lá em Israel no maná, lá no deserto? O maná, o pão que descia todo dia alimentava o povo de Israel. Eu sou o pão, o único pão que desce dos céus. Ele se comparou. Aí muitos saíram com raiva: esse cara é maluco, falando loucura. Aí foram se afastando, foram saindo. Foi a hora que Jesus virou para os seus discípulos: e vocês querem também me deixar? E você?
quer também deixar Jesus? E você quer também abandonar o seu Senhor? Pedro, o discípulo mais impulso, mais sincero, ele abre, se levanta, dá um pulo e diz: não, Senhor. Para onde iremos nós, se somente Tu tens a palavra de vida eterna? Só você tem a mensagem que garante a nós uma vida fora dessa vida. Só você tem a mensagem que nos liberta desse corpo e nos leva a um lugar melhor. Só você, Jesus. Só você. Não há outro lugar onde eu queira estar a não ser diante da sua presença. É diante de Jesus que eu sou sustentado. É diante de Jesus que eu sou perdoado. É diante do Senhor Jesus que eu alcanço graça do meu Deus. É diante do Senhor Jesus que eu sou transformado. É diante dele. Aonde? Aonde eu quero estar? É na presença dele. Ele tem a palavra de vida eterna. Essa vida que você conhece aqui, isso tudo que você tem, tua casa, teu carro, seus bens, seu salário, seu emprego, isso vai passar. Isso vai acabar. A tristeza, a angústia, as dores, a traição vai acabar. Mas se eu e você permanecermos em Cristo Jesus, se eu e você permanecermos em Jerusalém, se eu e você permanecer congregado com a igreja de Cristo, se eu e você permanecer juntos, unânimes num só propósito, numa só visão, numa só direção, que é o alvo, Jesus Cristo, um dia, eu e você, em nome de Jesus, ouviremos da boca do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus: entra, meu filho amado. Entra para o gozo, para a alegria, o prazer que o Senhor Deus preparou para você e para mim, desde a fundação dos séculos, desde a fundação do mundo. Esses homens estavam caminhando e não reconheciam Jesus, não viam Jesus. Hoje Jesus está aqui e está falando com você e te pergunta: por que está tão triste? Por que está tão desanimado? Por que está tão desmotivado? Sabe, a falta de conhecimento da palavra tem levado muitos a se entristecer. A falta de conhecimento do que realmente essa Bíblia, essa mensagem traz aqui, tem feito pessoas se afastar, se entristecem com o homem, ficam angustiados, ficam magoados e simplesmente seguem um caminho para Emaús. Eu vou para longe, não quero mais me lembrar do que aconteceu em Jerusalém. Só tive derrota em Jerusalém, eu vou para longe, 11 quilômetros daqui. Leia comigo o versículo 21. Olha aí a característica de quem está sem esperança nenhuma. E nós, eles dizendo, esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, tudo isso já se foi, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam:
Ele vive. Essa visão foi assim, ó. Um anjo chegou perto de Maria, das Marias, e disse assim: por que vocês estão procurando entre os mortos o que vive? Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, foi até o sepulcro, né? O sepulcro onde Jesus estava lá na caverna. O corpo dele estava lá. Chegaram lá, a pedra estava removida, o corpo de Jesus não estava mais naquele lugar. E de repente elas começam a se entristecer: cadê o corpo do meu Senhor? Aí Maria diz: meu filho. Aí Maria Madalena: do meu Senhor. Aí, cadê o corpo? Aí um anjo chega e diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que vivo está? Será que você está dentro da sepultura procurando Jesus? Será que o seu Jesus está morto? Será que você não tem ficado parado, olhando? Jesus foi um grande homem, foi um profeta. Ele trouxe lindas mensagens. O conhecimento dele era enorme. É muito bom ouvir falar de Jesus. Será que Jesus é só isso para você? O que Jesus é para você? Será que para você Jesus ainda está na sepultura? Ou ele é aquele que virou para os seus discípulos assim, ó: a mim me foi me dado todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Vão a todos os lugares, aos confins da terra, e preguem e falem das boas novas, fale do meu evangelho, ensine até os confins da terra. Ou é esse o Jesus que você tem? Ou é aquele que ainda está numa sepultura? Se você crer que Jesus tem todo o poder, creia que Ele tem poder para mudar e transformar, modificar a sua situação, a sua vida, a sua alma, os seus sentimentos. Tem poder e autoridade para cuidar, para curar, para transformar. Tem poder e autoridade para restaurar a sua casa, sua família, seus filhos, sua mulher, seu esposo, seu trabalho, seu chefe. Tem autoridade para envolver nas coisas que te preocupam, que está fora do seu alcance. Ele tem poder. Seu filho, você já desistiu dele? Não desista. Pede Jesus para cuidar. Seu marido, sua esposa, pede o Senhor Jesus para cuidar. Não um Jesus morto, não um Jesus profeta, não um Jesus, um grande homem que foi usado. Um Jesus que veio libertar, salvar e transformar a humanidade. A todos quantos querem se voltar para Ele. Quando eu falei que a falta de conhecimento tem deixado as pessoas entristecidas, sabe por que esses homens estavam tristes? Porque eles não compreendiam o que a Bíblia dizia sobre Jesus, sobre o Cristo. Eles não entendiam que Jesus Cristo não ia ser como eles imaginavam. Que Jesus Cristo não seria aquele cara com luz reluzente, com capa de ouro, com coroa. Eles não entendiam que Jesus não ia ser esse cara que ia chegar num cavalo branco, cheio de soldados à sua volta, brilhando, exercendo autoridade sobre o mundo naquela época, no mundo material. Quando eles viram Jesus, aos olhos dos homens, frágil, fraco, diante de vários homens e sendo crucificado, eles: não é mais Jesus, não é o Messias. Vamos ler o versículo 23.
quando eles choram, falam para Jesus, tudo isso, Jesus dá uma aula para eles e chama eles de ignorantes, sem conhecimento. Versículo 25, perdão, diz assim: e ele lhes disse: ó ignorantes e tardios de coração para acreditar em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aí Jesus abre a Bíblia e diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O conhecimento do Evangelho, o conhecimento da palavra, é que mantém eu e você de pé na presença dele. Sabe, as Escrituras dizem assim, você conhece também: o meu povo se corrompe, se destrói, se acaba, porque lhe falta conhecimento. Muitas das vezes você acredita em um monte de historinha da carochinha que contam em nome de Deus. Aí as coisas não acontecem da forma que falaram para você. E aí você coloca a culpa em Deus. Sabe por que você porque lhe falta conhecimento. Falta entender o que é o Evangelho, o que é Cristo. Mas Jesus, naquele momento, ele decidiu ensinar aqueles discípulos. Ele decidiu chegar até esses discípulos e conversar com eles. Eu posso perceber que esses dois discípulos eram muito importantes para o reino de Deus aqui na terra. Esses homens que eu não me recordo da Bíblia falar deles em outra passagem. Esses homens, Jesus achou importante andar 11 quilômetros com eles, para falar do que realmente a palavra de Deus dizia. Andar 11 quilômetros com eles, para fazer eles retornarem ao caminho certo, ao lugar certo, aonde ele queria que estivesse. Eu e você, muitas das vezes, nos pegamos caminhando para Emaús, mas Jesus Cristo não desiste de nós, não desiste de você. Ele vai ao teu encontro. Ele quer que você compreenda que Ele ainda está contigo. Ele quer que você entenda que Ele está vivo. Ele quer que você entenda que Ele se importa com você. E por isso nessa noite você está aqui, porque Ele precisava falar isso com você. Ele quer que você retorne o caminho. Volte-se para a congregação. Retorne a congregar com a igreja. Retorne a congregar com Cristo, comunhão com o Senhor. Ele quer que você ouça e saiba que o caminho que você está seguindo não vai te levar a lugares bons. Há esperança para você. Há esperança para mim, para nós.
Mas esse voltar só vai acontecer se eu fizer uma coisa. Esse voltar só vai acontecer se nós decidirmos uma coisa aqui nessa noite. Leia comigo aqui no versículo 28. Diz assim: eles chegaram à aldeia para onde iam. Preste atenção nisso aqui. E ele, Jesus, fez como quem ia para mais longe. Entenda uma coisa. Nesse momento aqui, os discípulos só estavam maravilhados com a mensagem que aquele homem estava dizendo para eles. Eu digo aquele homem porque eles não sabiam que era Jesus ainda. Esses dois discípulos estavam assim maravilhados com a mensagem, com a maneira como esse homem que se ajuntou com eles no caminho e começou a explicar sobre a vida, a situação do Cristo, do que ele realmente tinha que passar. Então eles se maravilharam, ainda não sabiam que era Jesus. Versículo 29. Jesus então fingiu o quê? Jesus fingiu que ia para outro lugar. Não, vocês vão ficar aqui em Emaús? Eu vou para outro lugar. Aí no versículo 29, e eles, os dois discípulos, o constrangeram dizendo: fica conosco, fica com a gente, fica aqui, porque já é tarde e já declinou o dia. Aí ele entrou para ficar. Jesus. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Estavam os três caminhando. Emaús é aqui. Os dois discípulos viraram para entrar em Emaús. E Jesus, que já tinha andado 11 quilômetros com ele, começa a caminhar para outro lugar. A Bíblia diz, ele diz assim, ele fez com que estava indo para outro lugar. Ou seja, ele estava fingindo que ia para outro lugar, porque na verdade Jesus queria ficar. Mas se esses discípulos não chamassem Jesus para ficar, ele iria embora. Entendam isso. Se esses discípulos não convocassem Jesus e falassem: fica, entra, fica conosco essa noite, Jesus ia embora. Eles se maravilhavam com a mensagem, eles compreenderam tudo o que a Bíblia dizia sobre o Messias, nesse caminho, nesses 11 quilômetros. Mas se não tivesse tomado a atitude de dizer: Jesus, não vai não, fica conosco, já está tarde, já está noite. Sabe, hoje você está aqui e sinceramente sem medo de errar, Jesus está falando com você e você está gostando do que Ele está falando contigo. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no teu ser e está fazendo o seu coração arder pela mensagem que Ele está falando contigo nessa noite. Você pode sair daqui maravilhado, mas se não chamar Jesus para entrar na sua vida, Ele vai embora. Se não convidá-lo a entrar em teu ser, se não convidar a Ele fazer parte da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu ser, Ele vai embora. Sabe, Jesus falou assim: olha, o ladrão ele entra, invade a porta, entra.
O ladrão, ele não vem com uma chavinha ou ele bate na porta, posso entrar? Não, o ladrão, ele chega destruindo tudo e entra na casa. O inimigo, ele é assim. O inimigo de nossas almas é aquele ao qual você realmente precisa saber quem é e precisa lutar contra ele. Aliás, você não, o Senhor luta por você, se Ele estiver em você, é claro. Esse Jesus, Ele não invade, Ele não obriga você, Ele não diz assim, cheguei, estou aqui e vou ficar aqui, esse é meu lugar. Ele não faz isso. Ele espera que você o convide. Sabe, lá em Apocalipse diz assim, Jesus: eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar, eu quero estar com você, eu quero viver contigo. É o que ele está dizendo, eu bato, eu quero entrar na sua casa. Aí diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu entrarei na sua vida, eu entrarei no teu ser. Eu cearei com ele, cear, comunhão, e ele ceará comigo. Eu vou habitar na sua casa, na casa dele. Sabe que casa ele está falando? De você. Se eu não convidar, se eu não abrir a porta, se eu simplesmente, sempre que ouvir a voz de Deus, sempre que ouvir a mensagem do Senhor, eu ficar, é bonito, legal, Jesus é bom, e não convidar Ele para mim, nada vai mudar no meu ser. Não deixe Jesus ir embora. Jesus não quer ir embora. Não deixe que a oportunidade de ter Ele na sua vida hoje. Não deixe que a oportunidade de fazer com que Ele faça parte do seu ser hoje vá-se embora. Jesus, fica conosco. Fica aqui, Senhor. Aleluia. Versículo 30. Antes de eu ler o versículo 30, esses homens se convidaram Jesus para entrar, para ficar com eles, para entrar na casa deles. Ainda não tinha reconhecido Jesus. Presta atenção, galera. Esses homens ainda não tinham reconhecido Jesus. E agora eles reconheceram, no versículo 30. Vamos ler comigo, conosco? E aconteceu que estando com eles, Jesus estando com eles, à mesa, e tomando o pão, o abençoou o pão, o partiu e os deu. Olha agora, olha o entendimento. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Quando eles deixaram de ser somente ouvintes da mensagem, quando eles convidaram Jesus para fazer parte da vida deles,
Só nesse momento eles tiveram a oportunidade de reconhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? E mais uma vez eu te pergunto, quem é Jesus para você, meu irmão? É um profeta? Apenas um bom homem que veio ao mundo? Ou é o teu Senhor? Porque para mim Ele é aquele que me libertou. Porque para mim Ele é aquele que quando eu estava mal, Ele me salvou. Para mim, quando eu achava que ninguém me amava, Ele me amou. Para mim, Ele é aquele que me garantiu uma vida eterna, enquanto eu estiver caminhando com Ele. Para mim, Ele me trouxe uma felicidade interna, que não há tristezas externas que possam sufocar essa alegria. Felicidade. Para mim, Ele é aquele que me trouxe paz. Para mim, Ele é aquele que me valorizou. Quando eu sei que não falo, não tenho valor algum. Ele é aquele que disse assim, ó, eu vim te resgatar e não vim te condenar. Eu vim te libertar e não te aprisionar. Ele é aquele que me deu um ministério. Ele é aquele que me escolheu para mim e para você. Se você ainda não sabe o que Ele é para você nessa noite, chame Ele para fazer parte da sua vida. Nessa noite, chame Ele para fazer parte do seu ser. Vamos ler o versículo 33. Olha que mensagem, que negócio. Jesus desapareceu, né? Eles reconheceram Jesus desapareceu. No versículo 33, olha aí o que o encontro com Jesus faz. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. É hora de voltar. É hora de voltar para o teu Pai. É hora de você reconhecer Jesus e perceber que Ele não é só um profeta. É hora de você que está desanimado, desmotivado em relação ao reino de Deus. Você que acha que Jesus já era, já morreu, não tem mais jeito. Você que um dia se maravilhou, se encantou. Você que um dia teve a experiência de ouvir Ele falar contigo e hoje está caminhando para Emaús. E hoje talvez esteja em Emaús, longe da igreja, longe dos que congregam com o Senhor, longe daqueles que estão lá em Jerusalém, que sabem que Jesus ressuscitou. A você que um dia experimentou essa graça, um dia experimentou algo sobrenatural e fez você se voltar para Ele, e hoje não está bem,
e hoje se encontra mal, nessa noite, Jesus está contigo, caminhando contigo, e espera você convidar. Entra na minha vida, entra na minha casa, fica aqui, Senhor, fica comigo. É tempo de voltar, é tempo de se voltar para Deus, é tempo de esquecer que o que os homens fizeram, o que alguém falou para você. É tempo de você entender que aquele milagre que você esperava, que não aconteceu, está no controle de Deus e por algum motivo não aconteceu. É tempo de você entender que não há lugar melhor para se estar do que diante do Senhor Jesus.